Recém-nascido está no grupo de risco? Pelo que eu saiba, não. Mas medicina não é matemática, né? Nós sabemos que, principalmente com doença viral, que os vírus driblam qualquer previsão da medicina. Para quem tem lúpus, osteoporose, fibromialgia, tem muito risco? O lúpus, em geral, a pessoa toma imunossupressor. Então, o risco de adquirir formas mais graves é maior. Agora, fibromialgia, osteoporose, normalmente não se trata com imunossupressores. Então, o risco é o mesmo da população geral. A não ser que seja pessoa muito idosa, né? Que pela idade acima de 60 anos se situa em grupo de risco. Pessoas que têm diabetes tomam insulina, podem fazer alguma coisa mais para se proteger, algum tipo de vitamina? Tomar a dose correta de insulina e manter os níveis de glicose controlados. Deixa eu ver mais o que. Responda, por favor, qual tipo de máscara profissional da saúde usa contendo suspeita do Covid N95, atendendo a suspeita do Covid? Bom, a máscara deve ser usada, né, para pacientes sintomáticos e por pessoas que trabalham no atendimento desses pacientes. Agora, se o paciente comprovadamente que está no hospital, internado e tem o coronavírus, a máscara utilizada deve ser a N95 ou uma nova máscara que está substituindo a N95, que eu esqueci o nome dela, tem umas 3 ou 4 letras lá que a minha idade já não permite mais guardar. Mas é mais ou menos que tem a mesma eficácia da N95. Aqui uma médica está perguntando que tem atendido pacientes com conjuntivite de difícil controle, congestão conjuntival importante, dor ocular, secreção e edemia palpebral. Devo pensar em corona para esse tipo de paciente? Bom, a conjuntivite, embora seja causada aí por vários tipos de vírus, não é descrita, né, na literatura médica e nessas observações que a gente tem tido aí de quadro clínico como sintoma dos coronavírus. Eu acredito que é o seguinte: poder existir, pode, porque se trata de um vírus que atinge o sistema respiratório e pela proximidade com os olhos ele pode, mas não tem sido descrito. Pelo que eu tenho visto aí, não tem nenhuma relação maior com conjuntivite pelo coronavírus. Estão perguntando aqui se o calor mata o vírus, se ele sobrevive ao calor, e tomar chá quente, bebida quente, essas coisas ajudam em alguma coisa. Eu acho que não, pelo seguinte: você sabe que lá no Oriente Médio tem hora do dia que a temperatura vai a 40 e tantos graus, né? À noite quase que gela, e vocês estão vendo aí que a incidência de mortalidade da doença no Irã é muito grande. O próprio corpo da gente, andar falando aí no final, 17 graus mata o vírus. A temperatura nossa normal é 36. E a gente está desenvolvendo a virose, né? Então, eu acho o seguinte: o que tem comprovação é na sobrevivência do vírus fora do organismo, em ambientes que tomam sol. Quando você tem um ambiente, né, uma mesa, um objeto qualquer contaminado, você sabe que o vírus pode ficar, dependendo das condições de umidade, essas coisas, ele pode permanecer vivo ali por várias horas, né, ou até alguns relatos aí de dias. Mas o que eu já vi mais coisa é que quando toma sol, principalmente nesses países de temperatura mais elevada, o sol mata rápido, em questão de minutos. Então, se você tiver um objeto qualquer com suspeita e tiver um sol, você deixar ali, claro que, se possível, fazer desinfecção.
mas se não tiver jeito de fazer desinfecção, deixa no sol que em poucos minutos vira eliminado. Aqui tem uma pergunta, olha, a mortalidade nos pacientes em ventilação mecânica é alta. A causa é isolada ou se dá pela disfunção múltipla? Priscila, fisioterapeuta. É uma pergunta difícil de responder, porque esses pacientes, em geral, no caso que é descrito aí do coronavírus, se trata de uma pneumonia muito grave. Então, esses pacientes, e na ventilação mecânica, você tem, além da gravidade da doença, a gente ainda tem outras alterações causadas pelo respirador, ou se demora mais alguns dias, superinfecção bacteriana, insuficiência renal e outras coisas que agravam a mortalidade. Deixa eu ver aqui. Artrite já falamos. Pessoas que fazem cirurgia bariátrica fazem parte do grupo de risco? Se for recente, com poucos dias, acredito, porque qualquer agressão que a gente tem no nosso organismo, nos primeiros dias, imediato após a agressão cirúrgica, você tem alguma alteração imunológica. Agora, se já tem muito tempo, meses ou mais, acredito que não seja fator de risco nenhum para esses pacientes. Está perguntando quais são as alterações no hemograma de uma pessoa com coronavírus. O que a gente tem visto, eu comecei a responder isso, depois mudei, porque muita pergunta, mas pelo que eu saiba, a única coisa que pode acontecer, às vezes, é uma leucopenia, né? Uma queda não muito acentuada, dos glóbulos brancos, como na maioria das viroses. Se isolar em zona rural é uma indicação? É uma ideia? Teoricamente, sim, né? Porque a possibilidade de contato com muitas pessoas é muito. Agora, chega lá na roça também, se resolve a fazer uma festa, um aniversário, qualquer coisa, cai nos mesmos riscos. Deixa eu ver mais aqui. Máscara P, alguém respondeu aqui, ó. O nome da máscara é P102. Muito obrigado. PFF2. Vamos ver se eu guardo até amanhã esse nome aí. Idoso com artrite, psoríase de alto risco. Isolamento de 14 dias é suficiente? Artrite psoriásica de alto risco. Se ele estiver tomando imunossupressor, porque o paciente que tem artrite psoriásica geralmente é tratado com drogas imunossupressoras, né? E aí ele está perguntando aqui se 14 dias é o suficiente para ficar em isolamento. Aparentemente, pelos estudos de imunologia, que quando você pega uma virose, a partir do 7º, 8º dia, que você começa a ter anticorpos em quantidade suficiente para eliminar o vírus, é um período, por isso é que eles tomam essa atitude aí de 14 dias. Vocês vão ver agora, já está saindo aí, o chamado teste rápido de sangue, como tem teste rápido para dengue, tem teste rápido para várias outras viroses aí, teste rápido para hepatite C, teste rápido para AIDS, a dosagem da imunoglobulina IgM, porque quando a gente tem uma infecção, geralmente a partir do 6º, 7º dia, o organismo começa a produzir, ou pelo menos são detectados anticorpos do tipo IgM, que são os primeiros para combater aquele agente estranho no organismo. E, ao mesmo tempo, começa a produção da outra imunoglobulina chamada IgG. Então, já se mostrou que a partir somente do 16º, 17º dia é que você tem níveis detectáveis de anticorpos contra o coronavírus do sangue. E, posteriormente, a partir do 10º dia, 11º dia, os níveis de IgG também são detectados. Criança com asma que faz uso contínuo de Clenil pode continuar? Pode. Eu acho que o Clenil
não tem problema nenhum, porque tem o corticosteroide que não é absorvido pela mucosa em dose que não é imunossupressora. Eu só aconselho que na hora do uso da bombinha, não faça perto de outras pessoas, que pode haver uma tosse, qualquer coisa, gotículas e formação de aerosol, contaminar o ambiente. Então, vai usar a bombinha numa área que não esteja perto de muita gente. Aqui, Rogério Morcego está perguntando, será o ascaridil? Ascaridil. Ascaridil, você está lendo melhor que eu, pai. Ele poderia melhorar o sistema imunológico para o coronavírus? Ô, Rogério, você está perguntando isso aí porque eu tenho mania de usar ascaridil em determinadas patologias, né? O levamisol, que é a substância do ascaridil, há muitos anos atrás, quando eu me formei, ou era residente, ele foi, e durante muitos anos, ele foi utilizado para auxiliar a melhora imunológica, aumentar a resposta dos linfócitos T em pacientes que tinham deficiência imunológica. Em algumas patologias, naquela época, artrite reumatoide, e eu mesmo tratei de vários pacientes que a gente não tinha muita coisa para usar, e melhorava o quadro imunológico, embora a gente não existia nenhum estudo multicêntrico para a gente usar. Agora, tem determinadas coisas que a gente usa, né? E às vezes a gente nota, embora não é estudo padronizado nem nada, que possa ter alguma eficácia. Mas no caso do coronavírus, de longe, não vou nem admitir isso aí, porque se trata de uma virose aguda, que a gente não sabe nem o mecanismo, que tem uma predileção aí, principalmente pelas células pulmonares, né? Que a resposta imunológica lenta, porque no caso do levamisol, a resposta seria durante tratamento prolongado, aí, com vários meses de tratamento. Tem gente perguntando se o tipo sanguíneo tem a ver, se infecta mais fácil pelo fato de ser A ou ser B ou ser AB. Tem alguns relatos lá da China, né? Observações sem comprovação científica maior, onde eles verificaram que, você comparando os tipos sanguíneos A e O, tinha maior incidência, embora sem validade estatística, que a percentagem de casos em pacientes com sangue A era maior do que no sangue O. Mas eu não tive tempo de ler, mas a impressão que eu tive é que na região onde eles observaram isso, tinha mais pessoas com sangue A do que com sangue O. Então, talvez seja por isso, não especificamente da pessoa. Agora, isso aí depende agora de outras observações nos vários países em que está ocorrendo a epidemia. O pai, tem uma moça falando aqui que trabalha no hospital e o marido dela tem diabetes tipo 1. Então ela deve usar a máscara em casa para protegê-lo? Eu acho que deve, porque ela trabalha no hospital, né? Então ela pode estar sujeita a ter contaminação por algum portador do vírus desconhecido. Então é de precaução, não custa nada ela tentar proteger o seu marido. Tem mais gente aí perguntando